O que é um pensamento de poder? É um pensamento que você pode ter de propósito, que está de acordo com a palavra de Deus, que adicionará poder à sua vida agora. Satanás nos oferece vários tipos de pensamentos que drenam esse poder. Pensamentos negativos, pensamentos de medo, de que eu não consigo, pensamentos de eu não sou capaz, pensamentos de que algo está errado comigo. E Deus não quer que nós pensemos assim. E estava comentando anteriormente com alguém, eu disse, sabe, eu já ia à igreja há anos e nunca ouvi um sermão sobre pensamentos, sobre a mente. Achava que não podia fazer nada sobre os pensamentos. O que quer que vinha na minha mente era no que eu pensava. E eu me arriscaria a dizer que 99% não eram bons pensamentos. Eu tive uma vida muito negativa. Muitas coisas ruins aconteceram. O abuso sexual do meu pai. O abuso do primeiro homem com quem fui casada. Ele me passou para trás, não funcionou. Eu não tive uma boa experiência. Na verdade, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não conseguia me lembrar de ter sido realmente feliz. Meu pai me ensinou a pensar negativamente, sabe? E assim eu apenas... Meus pensamentos eram lixo e eu não esperava que nada de bom acontecesse, eu apenas esperava a próxima coisa ruim acontecer e Deus me ensinou tanto. E muito daquilo que acontece conosco na nossa vida, até mesmo os relacionamentos com as pessoas, voltam às nossas mentes, sabe? E a Bíblia diz que podemos lançar fora pensamentos errados, podemos escolher os pensamentos corretos. Ela nos ensina também que, se não renovarmos nossa mente, de acordo com a palavra de Deus, nós nunca teremos aquelas coisas que Deus quer que nós tenhamos. Quantas coisas você está fazendo sem ter o que Deus quer que você tenha, que Ele prometeu? Sabe, só porque Deus promete algo não significa que isso vai acontecer sem nossa cooperação. A única coisa que nós precisamos fazer é acreditar no que Deus diz. E crer é algo que acontece em sua mente e em seu espírito. E o que você diz é importante. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que pensamos sai de nossas bocas. Eu estou contente e emocionalmente estável. Não me comovo com as minhas circunstâncias. Sei no que acredito sobre Deus, confio nele, creio que sua palavra é verdadeira. E quando eu tenho um problema, eu não preciso ficar chateado. Estou falando de coisas que você pode dizer que vão beneficiá-lo na sua vida. Eu costumava ser o que chamo de cristão ioiô. Se as circunstâncias estavam boas, eu estava para cima. Se estavam ruins, eu ficava mal. E sabia que ficar para cima e para baixo, pode nos desgastar? Agora eu estou tão feliz. Não posso dizer que nunca sou afetada pelas circunstâncias, porque ainda estou crescendo, mas estou bastante estável emocionalmente agora e esse não era o caso. Há 45 anos, quando comecei a estudar a palavra de Deus, eu não ficava contente. Não importava o que eu tivesse, não ficava contente, nem sabia por que não era contente. Mas Paulo disse em Filipenses 4:11, eu aprendi a estar contente. Pergunto, quanto exatamente isso custou a ele? Talvez ele tenha descoberto que eu descobri que ficar descontente é inútil. Um casal que trabalha conosco, eu os encontrei ontem e disseram, como está, Joyce? E eu disse, estou indo bem porque não adianta nada dizer outra coisa, sabe? Não adianta, então podemos muito bem ser felizes e bons porque o que temos é o que temos e você faz o que pode com isso e se está esperando em Deus não fará com que Deus se apresse ficando chateado? Mas o contentamento com a piedade é um grande ganho, diz a Bíblia. Basta pensar no quão maravilhoso é estar contente. Uau, isto é simplesmente incrível. Se está chovendo, você está contente. Se não está chovendo, está contente. Se você tem muito, está contente. Se não tem tanto, você está contente. Apenas seja contente. E eu sei que haverá pessoas nos escrevendo ou ligando dizendo como posso me contentar com esse problema ou aquele problema. Mas tem que ser assim, estar contente em Cristo e sabe, quando você confia nele e realmente acredita que ele te ama, um dos pensamentos poderosos que nós falamos, quando realmente acredita que não precisa viver com medo. Então você sabe que pode se contentar agora, porque esse problema ele não vai durar para sempre.
Os problemas não duram para sempre, eles vêm e vão. Paulo disse: eu aprendi a estar contente. Agora, estar contente não significa nunca querer uma mudança em suas circunstâncias. Muitos de vocês têm problemas em sua vida e pensam: não há como me contentar com isso para sempre. Mas Deus, isto é o que diz em Filipenses 4. Estar contente significa estar satisfeito até o ponto em que não estou perturbado ou inquieto, não importa em que estado eu esteja. Oh, meu Deus, eu amo isso. Em outras palavras, eu estou contente agora porque eu acredito que Deus está trabalhando no meu problema e eu sei que isso não vai durar para sempre. Então eu vou em frente, apenas acreditando em Deus, e não desperdiçarei meu dia sendo miserável. O descontentamento é inútil, não muda absolutamente nada. O quão abençoado é! Quantos anos desperdicei! Se não conseguisse o que eu queria, eu ficava chateada. Se não conseguisse o que eu queria, eu ficava brava. Eu sei que nenhum de vocês é assim, mas eu era. Mas quão abençoado é se você não conseguir o que quer, mesmo não conseguindo o que quer, você ainda consegue ser feliz. Isto é vitória. Isto é poder. E parte da maneira como se tornar assim é pensando de novo e de novo, meditando, rolando isso repetidamente na mente. Eu estou contente. Eu aprendi a me contentar, esteja eu em falta ou em abundância. Eu aprendi a estar contente porque eu confio em Deus, acredito que Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. E eu não sei quanto tempo essa coisa que eu não gosto vai durar, mas eu sei que Deus vai tirá-la do meu caminho e talvez enquanto isso Ele queira usar isso na minha vida para algo que vai me beneficiar mais tarde. Oh, sim! Deus usará algumas das coisas mais difíceis em nossa vida para nos ensinar as maiores lições que poderemos aprender. A miséria é uma opção. E eu fiz um grande ciclo em torno disso. Você pode ser infeliz se quiser, mas você não precisa. Quem diz que você tem que ser infeliz? Bem, Joyce, meus filhos estão com problemas, isso e aquilo, mas aquilo outro, e sabe? Eu sei. Sou uma pessoa como você, passo pelas mesmas coisas. Tenho que aplicar esses mesmos princípios à minha vida. Não é que eu tenha tudo sob controle, que nunca tenha problema, sabe? Eu tenho que trabalhar com essas coisas exatamente como estou te pedindo. E agora talvez algo seja um problema maior para mim do que seria no outro momento. E eu tenho que voltar ao que sei sobre esses pensamentos de poder. E se você consertar seu modo de pensar, se os seus pensamentos são fedorentos, sua vida também será. Mas você pode começar a pensar de acordo com a palavra. E quer enxergue ou não, creia que aquilo é seu, porque a Bíblia diz que é seu. Eu acredito que eu posso fazer o que Deus me disse para fazer na sua força. Eu acredito que Deus me ama e que fui reconciliado com Deus através de Cristo. Eu não vou ter medo, eu sei que Deus está ao meu lado. Eu não tenho que me preocupar. Deus, Ele vai cuidar de mim. E todos esses pensamentos de poder dos quais temos falado. E quão maravilhoso é ter uma mente positiva, feliz, uma edificante mente. Seja uma bênção para outras pessoas, não tenho que ser egoísta e ter minha mente focada em mim. Posso ser uma bênção para as outras pessoas. A miséria é uma opção. Pense e diga: eu estou contente, não importa quais sejam as circunstâncias, sou emocionalmente estável em todas as situações. Quer saber? Por muitos anos não fui emocionalmente estável. Dave me disse uma vez, depois que melhorei muito. Eu me lembro de quando eu vinha do trabalho para casa, dirigindo na estrada, pensando: como será que ela vai estar esta noite? E sabe, não é fácil viver com alguém desse jeito. Eu era controlada pelas minhas circunstâncias. E não é isso que Deus quer para nós. Só porque você sente algo, não significa que tem que fazer algo com isso. Você pode sentir vontade de ficar de mau humor, mas pode dizer: eu não vou ficar assim. E seguir em frente e ser feliz. Número 8. Deus supre abundantemente as minhas necessidades. Isto é reconfortante. Passei tantos anos com medo de não ter dinheiro, medo de não ter o suficiente por causa da maneira como cresci, da família disfuncional em que eu estava e do jeito que meu pai era. Ele nunca fez nada por mim. Eu fui trabalhar quando tinha 13 anos e eu sempre tive que
prover tudo para mim? Meus pais compravam minhas roupas básicas mas o meu pai não comprou meu anel, ele não comprou minhas fotos da escola, não comprou meu vestido de formatura. Todas estas coisas, se eu as quisesse, eu teria que comprá-las por mim mesma. E assim aprendi muito cedo na vida: cuide de si mesma, porque ninguém mais vai cuidar de você. E então eu tinha muito medo no que dizia respeito ao dinheiro. Ben Dave cresceu numa casa santa, sabe? E embora sua família não tivesse muito, de fato, eles se enquadravam na categoria de pobres. A maioria das roupas que vestiam vinham de doações, mas eles tiveram uma mãe piedosa que os criou de uma maneira santa. E Dave nunca teve medo no que concerne ao dinheiro. Somos dizimistas desde que nos casamos, e Dave sempre dizia: não faz sentido nos preocuparmos, nós obedecemos a Deus em tudo e Ele cuidará de nós. E sim, Ele sempre cuidou. Nem sempre tínhamos tudo o que queríamos, mas sempre tivemos tudo o que precisávamos. Deus sempre proveu para que nós pagássemos todas as nossas contas. Eu olho para trás agora e eu sei que aqueles anos de vacas magras foram um bom treinamento para aprendermos a não nos preocuparmos com todas as enormes quantias de dinheiro que precisamos para estarmos na TV em todo o mundo e estar ministrando em todo o mundo e ajudando milhões de pessoas como nós temos ajudado, com comida e com água e muitas coisas que eles precisam. 3 João 2 diz: amados, eu oro para que prospereis em todos os sentidos e que o vosso corpo se mantenha bem, assim como eu sei que a vossa alma está bem e prospera. Agora, sabe, essa é uma grande escritura. Eu vou abrir um parêntese rápido e dizer basicamente o que isso está me dizendo. Quero que você seja abençoado fisicamente, mas somente de acordo com a forma como sua alma prospera. Em outras palavras, Deus não vai nos dar mais do que somos maduros para lidar e ainda mantê-lo em primeiro em nossa vida. É ótimo ter dinheiro, mas você tem que saber porque Deus te dá, que não é só para você nem para ser egoísta. Deus quer que você tenha, mas também quer que você propague o evangelho. Que dê, que abençoe as pessoas, que ajude as pessoas que têm menos que você. É muito mais abençoado dar do que receber, e você pode começar um ciclo de dar e receber em sua vida que simplesmente nunca terminará. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens trarão ao seu seio. Se você sempre semear as sementes, você sempre terá pão para comer. A Bíblia nos ensina assim: Deus supre todas as minhas necessidades. Bem, desenvolva uma mentalidade que seja uma mentalidade de abundância em vez de uma mentalidade de escassez. E, cara, eu poderia pregar sobre isso por um longo tempo, porque eu passei por isso. E eu posso te dizer, porque sempre tive medo quando o dinheiro estava faltando. Mesmo que eu tivesse dinheiro, tinha medo de gastá-lo. E toda a minha conversa estava errada: não consigo pagar por isso, não tenho dinheiro para isso, e se gastarmos esse dinheiro para isso e para aquilo, podemos precisar desse dinheiro para uma emergência. E eu me lembro de Dave me dizer uma vez: até que você supere o medo do dinheiro, nunca vamos prosperar. E demorou um pouco, mas Deus finalmente me libertou disso, sabe? Eu tinha na época o que eu chamo de espírito barato. E você pergunta: o que é isso? Eu acredito em ser frugal, sabe? Acredito no respeito ao dinheiro. Eu acho que se você espera tê-lo, precisa respeitá-lo. Mas mesmo quando eu conseguia ter algum dinheiro, eu não desfrutava dele. Me lembro de uma vez que precisei de um carro novo e fomos à concessionária. E o carro que eu realmente queria, as parcelas dele teria sido de uns $50 a mais do que o carro que daria para o gasto. E David disse: não compre o que dá para o gasto, Joyce. Compre o que você quer. Você não pode fazer isso se não puder pagar, mas nós poderíamos ter nos dado ao luxo, mas sempre seguir o caminho do mais barato. E assim, então, eu sempre tive uma mentalidade desprovida. No fundo, eu me sentia privada, mas era eu que estava me privando. Eu não me permitia ter a coisa mais agradável, a melhor, sabe? E vou te dizer a verdade: se você não gastar dinheiro, então Deus não pode te dar dinheiro. Devemos sempre economizar um pouco, gastar um pouco e ofertar um pouco.
E não importa o quanto ganhe, você tem que fazer algo para si mesmo. Precisa sempre dar a outras pessoas e sabe economizar um pouco para o seu futuro. Não posso me dar ao luxo de fazer isso. É um pensamento errado. Apenas diga, gastar esse dinheiro agora não é o melhor para mim, mas algum dia eu poderei pagar por isso. Às vezes, você não pode gastar o dinheiro naquilo agora e alguém diz, você gostaria de sair de férias conosco? Em vez de dizer, não posso pagar por isso, você pode dizer, sabe, essa não é a coisa mais sábia para eu fazer com meu dinheiro agora, mas algum dia eu serei capaz de fazê-lo. Agora, o que te faz se sentir melhor? Uma coisa te dá esperança e a outra te faz se sentir privado. E Deus realmente precisou me ensinar nessa área. Que se eu quisesse que Ele me abençoasse financeiramente, eu tinha que parar de ter medo no que diz respeito ao dinheiro o tempo todo. Eu amo isso, mas é muito dinheiro. Eu creio que posso encontrar isso mais barato se eu procurar mais. Acho que não fazem isso mais, mas costumavam colocar cestas de latas amassadas no supermercado. E eram latas sem rótulos, amassadas, você nunca sabia o que havia nelas, sem os rótulos, realmente não sabia o que estava pegando. Mas custavam 10 centavos cada, então eu gastava esses 10 centavos esperando conseguir pêssego e às vezes acabava levando comida de cachorros e eu nem tinha um. Isso não me ajudou. E lá estava eu crendo que Deus nos abençoaria abundantemente e ensinando as pessoas que Deus as abençoaria abundantemente e eu ficava catando latas amassadas. Sempre comprava o pão, dormindo de um dia ou dois. Agora, se eu vou comer pão, eu quero que seja fresco, eu gosto dele fresquinho, sabe? Um dia o Senhor falou ao meu coração, você acha que eu não posso pagar mais 15 centavos por um pão fresco, Joyce? Então eu sempre tinha um certo medo concernente ao dinheiro que tinha que superar. Agora, você não pode gastar o que não tem. Mas você nem sempre tem que seguir o caminho mais barato com tudo que você faz, porque Deus ama você e você vale muito. E Ele quer que você tenha coisas boas, Ele quer que você seja uma bênção para outras pessoas. Eu tive que desenvolver uma atitude abundante antes que Deus me desse isso. Deus nos abençoa não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus não pode nos dar o que nós recusamos a ter. O que é prosperidade? Algumas pessoas hoje não gostam desta palavra. Esta é uma palavra que foi abusada na igreja por um período de tempo e foi ensinada fora de equilíbrio. E hoje, se você usar essa palavra, as pessoas pensam, você é um desses pregadores da prosperidade. Bem, eu creio que Deus quer nos abençoar, mas também creio que Ele quer que nós amadureçamos e cresçamos. Eu creio que eu ensino todo o conselho da palavra de Deus, mas o que é isso? É ter mais do que o suficiente em todas as áreas, não só o suficiente para sobreviver. E não é apenas o dinheiro, mas inclui o dinheiro. Conhecer a Deus intimamente é prosperidade espiritual. Não se preocupar é prosperidade mental. Ser uma pessoa estável é prosperidade emocional. Ter bons amigos é prosperidade social. Ser saudável e ter energia é prosperidade física. Ter suas necessidades supridas financeiramente com sobra para abençoar outras pessoas é prosperidade financeira. Josué 1:8 nos diz sobre o poder de meditar na palavra de Deus. Este livro da lei não sairá da sua boca. Não quer dizer que você não deve falar a palavra, mas que a palavra está na sua boca e deve declará-la continuamente. Mas meditarás, deixar algo rolar de novo e de novo em sua mente, dia e noite. Não significa ficar acordado a noite toda meditando na palavra, mas se você acordar no meio da noite, medite na palavra e ficará surpreso com a rapidez com que você voltará a dormir. Para que observe e faça de acordo com tudo que está escrito nela. Não se trata apenas de pensar sobre ela, você renova sua mente com ela para que possa praticá-la. Pois assim, farás o teu caminho próspero e então tratarás com sabedoria e serás bem sucedido. Salmo 35:27, que aqueles que amam a minha justiça e têm prazer na minha retidão, gritem de alegria e se alegrem e digam continuamente que seja magnificado o Senhor que tem prazer na prosperidade dos seus servos.
O que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Não tenha falta de mentalidade. Eu nunca poderei ter uma casa nova, nunca terei um carro novo, não posso pagar por isso, não posso pagar por aquilo. Talvez não possa pagar por isso agora, mas tenha uma mentalidade de que chegará o dia em que você será capaz de pagar. Me lembro de quando eu tinha que viver com um orçamento muito apertado, eu ia ao supermercado e eu só tinha $70 para 2 semanas de mantimento, eu não podia gastar mais do que isso. E eu tinha 3 filhos, talvez até o 4º já na época, e havia coisas que eu queria, cara, eu adoraria comprar um bife, mas não podíamos pagar, não conseguíamos pagar. E eu me lembro de ir ao supermercado e dizer: este é o orçamento que tenho agora, mas um dia serei capaz de entrar no supermercado e comprar qualquer coisa sem ter que olhar os preços. Tenha uma visão para o seu futuro, não se contente com o que mal consegue para sobreviver, mas faça o que precisa fazer agora e com uma boa atitude, seja uma bênção para outras pessoas e confie que chegará o dia em que você verá um derramamento. A Bíblia diz: se levarmos o dízimo à casa do tesouro, que Deus, Ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tão grande que não podemos contê-la. Eu amo o fato de que Deus não só entrega as bênçãos, Ele as derrama sobre nós. O dinheiro não é mau, mas pensamentos errados sobre o dinheiro são a raiz de todo o mal. Bem, o próximo que eu vou mencionar agora é: eu busco a paz com Deus, comigo e com os outros. Oh, a paz é tão maravilhosa. Isso é algo bom de se confessar por um mês. Eu sou uma pessoa pacífica, eu tenho paz o tempo todo. Tenho paz com Deus, tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com as pessoas. E é isso que 1 Pedro 3,11 diz. Trabalhe pela paz em sua vida. Jesus diz que Ele nos deixou a sua paz e que precisamos parar de nos permitir ficar chateados e perturbados. Pare de se deixar chatear por coisas sobre as quais só Deus pode fazer algo a respeito. Tenha pensamentos poderosos. Pense em coisas que vão adicionar poder à sua vida, não em coisas que vão drenar o poder da sua vida. E se quiser pensar nisso nos termos mais simples, vou repetir o que eu disse no primeiro dia. Seja positivo, não seja negativo. Pense em coisas boas, não nas coisas ruins. Veja o bem em todos, acredite no melhor das pessoas. Não olhe apenas para o que tem agora, olhe para o que você pode ter se confiar em Deus. Tem coisas que não tenho agora que eu acredito que Deus fará por mim, estou esperando por elas a qualquer momento. Todo dia peço a Deus que abra as portas certas e feche as erradas.